A gente vai, nessa aula, resolver uma questão muito bonita que caiu no exame da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, ok? Eu fiz um resumo aqui na lousa, mas antes eu vou ler o enunciado com vocês e depois a gente resolve junto. Uma empresa foi contratada para executar serviço de pintura no alojamento dos alunos do primeiro ano CPCAR. O prazo estabelecido no contrato para a conclusão do serviço foi de 10 dias. O serviço começou a ser executado por uma equipe de 6 funcionários da empresa, cada um trabalhando 6 horas por dia. Ao final do 8º dia de serviço, somente 3/5 do serviço de pintura havia sido executado. Para terminar o serviço dentro do prazo, a equipe de serviço recebeu mais 2 funcionários e todos passaram a trabalhar 9 horas por dia. Com isso, a produtividade da equipe duplicou. A nova equipe, para concluir o trabalho, gastou mais de um dia, porém, menos de 2 dias. Se H representa o número de horas que cada funcionário da nova equipe trabalhou no 10º dia de trabalho, então H é um número compreendido entre, e aí seguem as alternativas, ok? Vamos então resolver, minha gente, olha só. O prazo inicial era de 10 dias, mas não concluiu em 10 dias, tá? Pelo que ele está falando, uma parte da obra foi executada até o 8º dia, né, em 8 dias, e aí tinha 2 dias para concluir, eles conseguiram concluir, e até um pouco menos, em um dia e algumas horas do segundo dia. E essa é a pergunta, né? Quantas são essas algumas horas do segundo dia? Então, observa que, de forma clara, é um problema de proporção, né? Vamos analisar as duas situações, primeira e segunda. A primeira situação, ele tem 6 funcionários trabalhando 6 horas por dia. Isso funcionou durante 8 dias completos, tá? As diárias foram concluídas completamente, mas o serviço ele ficou incompleto, né? Nós tivemos aqui apenas 3/5 do serviço executado. Então, se a gente imaginar o serviço como uma grandeza, tá certo? 1 seria 100%, seria 100% do valor concluído, né? Do serviço concluído. 3/5 pode ser colocado em porcentagem, mas pode ser em fração, é uma parte desse serviço. Perfeito? Bora então ver agora a segunda situação, né? Passaram os 8 dias, falta 2 para terminar a obra. Eles acrescentaram 2 funcionários, então passaram a trabalhar com 8 funcionários e aumentaram a carga de trabalho. Ó, pessoal, bora lá, pegou mal para a empresa, vamos trabalhar, e aumentaram então a carga de horário de 9 horas para 9 horas por dia. A pergunta é, então, o que eu posso fazer aqui é na variável dias, né? Ou seja, desses 2 dias, ele não está dizendo que foi em 2 dias, na verdade foi 1 dia e alguma coisa, então vou colocar um X aqui, né? Repare que aqui para dias eu tenho fixado 8, aqui não é nem 1 nem 2, é 1, alguma coisa, legal? O serviço, pensa comigo, se foi executado 3/5 do serviço nos 8 dias, para completar o serviço, ou seja, 100%, galera, 100% do serviço, né? 100% a gente sabe que vale 1, então se 3/5 é uma parte, falta 2/5, não é isso? Repare que 3/5 mais 2/5 vai dar 5/5, 5/5 é 1, tudo isso aqui é 100%, ok? Então, ele me deu lá os 3/5 e eu sei então agora que o serviço, eu posso colocar aqui realização de 2/5 do serviço. Então, na segunda etapa, 8 funcionários, 9 horas dia, dias é o que eu quero saber, é a minha incógnita, e 2/5 do serviço a ser executado. E eis que surgiu uma nova variável, né? Uma nova grandeza, que ele chamou de produtividade. Bom, deve ter dado uma bronca no pessoal, falar, puxa, atrasamos muito o serviço, eu quero que vocês trabalhem com mais vigor, tá certo? Isso é produtividade. Quando ele fala que dobrou a produtividade, por exemplo, vamos inventar uma medida de produtividade. Se aqui a produtividade era 10, aqui vai ser 20, dobrou, tá? Então essa unidade não vai importar se você mede produtividade com números, com letras, por quê? O que vai importar é a razão, é a proporção, e essa proporção vai ser de 1 para 2. Então eu posso dizer assim, olha, se a produtividade, repare que não tinha
essa grandeza, produtividade, tá? Ela apareceu quando ele descreve a segunda etapa, então eu vou acrescentar aqui na primeira, e se ela dobrou, eu vou dizer que aqui ela era 1, e portanto, na segunda etapa ela vai valer 2, tá? O que importa é a razão. Se você quiser dizer que aqui vale 10, né, lá vai valer 20, esse é o importante. Perfeito? Então tá aqui, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 grandezas, 1, 2, 3, 4, 5 grandezas para a situação 1 e 2, e a gente sabe que existe proporcionalidade nesse trabalho. E aqui eu estou trabalhando com um monte de grandezas, né? E eu quero que você agora tente lembrar de uma regra das proporções que é muito importante. Se você tem uma grandeza proporcional a 2 ou mais outras grandezas, ela vai ser proporcional ao produto dessas grandezas, lembrando de inverter quando for inversamente proporcional. Beleza? Vamos ver como é que vai ficar isso. Eu vou dar alguns nomes aqui, né, de variáveis para a gente trabalhar melhor. Observa aqui. Funcionários, né, é uma grandeza, eu vou chamar de F, tá bom? E nessa primeira situação, meu F vale 6. Horas dia, eu vou chamar de hora, de H. Então, o meu H vale 6, tá? A grandeza é horas por dia de trabalho. Número de dias eu vou chamar de D, aqui vale 8, perfeito? Serviço, serviço executado, serviço eu vou chamar de S. Então, o serviço aqui vale 3/5, tá? É uma grandeza, é uma parte do serviço. E a produtividade vou chamar de P, aqui ela vale 1, beleza? Aqui eu consigo, então, montar alguma proporção. Aqui, o que vai acontecer? O meu F de funcionários vai valer 8, beleza? O número H de horas vai valer 9. O número de dias, o D, vai valer X, não é? O serviço eu chamei de S, agora aqui vale 2/5, tá? E a produtividade que eu chamei de P, aqui vale 2. Ok, então minhas grandezas aí estão muito bem definidas. Vamos tentar montar achar uma razão de proporcionalidade, né? Aquela constante que a gente trabalhava lá nas proporções, é isso aí, né? Você pode escolher qualquer grandeza e comparar com as demais, tá? Você pode escolher funcionários, tá certo? E dizer que é proporcional às demais e montar a formulinha. É comum e facilita muito a gente resolver, a gente usa a grandeza da variável, ou seja, aquela que você está procurando. Você não está procurando lá o X, o número de dias, né? Apesar de ser fracionado, o número de dias. Então, eu vou comparar o número de dias com cada uma, ou seja, eu posso afirmar que o número de dias dividido pelo produto das outras grandezas vai dar uma razão K, uma constante de proporcionalidade. E essa razão K tem que valer aqui e aqui. E é através dessa razão K, então, é que eu vou descobrir o número de dias. Bacana? Então, vamos ver. Fixei no número de dias, tá certo? Então, essa aqui é a grandeza com a qual eu vou comparar as outras. E eu vou te perguntar, com relação a funcionários, é direta ou inversamente proporcional? Inversamente. Por quê? Porque se eu aumentar o número de funcionários, quando eu aumento o número de funcionários, o número de dias decresce. Percebe? Enquanto, então, existe a proporção, claro, né? Mas a proporção é inversa. Então, o número de funcionários é inversamente proporcional ao número de dias. Portanto, aqui embaixo, na minha formulinha, em vez de D, eu vou colocar... Perdão, em vez de F, eu vou colocar 1 sobre F, porque é inversamente proporcional, tá bom? Alguns autores colocam esse F lá em cima, multiplica, tá? Mas eu gosto de fazer assim porque a gente pensa sempre no K como sendo uma razão, não é verdade? E quando é inverso, é só, em vez de botar F aqui, inverter 1 sobre F, depois chegar lá na formulinha. Vamos pensar agora em horas por dia, né? Muito bem. A principal lá em cima no numerador é o dia. Se eu aumentar o número de horas por dia, vai aumentar o número de dias de trabalho? Não, eu vou conseguir executar antes, então vai diminuir. Portanto, a variável H de horas por dia também é inversamente proporcional. E eu vou multiplicando, então, pelos inversos, tá? Lembrando da propriedade, se uma grandeza é proporcional a outras grandezas,
tá certo? Ela é proporcional, será proporcional ao produto dessas grandezas. E eu estou então multiplicando ali embaixo. Aqui o número de dias está no numerador, o serviço, 3/5. Vamos ver uma coisa, se eu aumento o número de dias, né? Se eu aumento o número de dias, o que acontece com o serviço? O serviço aumenta ou diminui? Aumenta. Então, o serviço é diretamente proporcional. Opa, então esse S aqui entra dessa forma. Ele não é inversamente proporcional. Ou seja, quanto mais dias eu trabalho, mais serviço eu produzo. Perfeito? Mais perto da conclusão lá eu vou chegar. E, finalmente, produtividade. Se eu estou trabalhando com produtividade 1, quer dizer, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu consigo pintar 1 metro quadrado por dia. Muito bem. Essa é a minha produtividade. Agora, se dobrou a minha produtividade, eu vou passar a pintar 2 metros quadrados. Eu vou andar mais rápido, né? Então, o número de dias diminui, fazendo com que a produtividade seja inversamente proporcional ao número de dias. Então, 1/P. Repara, gente, eu estou sempre comparando cada uma delas com aquela que eu coloquei lá no numerador. Podia ter escolhido qualquer outra no numerador e fazer o mesmo raciocínio, mas eu escolhi o D por causa do nosso X, beleza? Bom, eu vou melhorar essa formulinha e daqui eu vou dizer que o nosso K, a nossa constante de proporcionalidade, é igual a... Repare que D dividido por 1/F, esse F vai lá para cima. Então eu vou ter D vezes F vezes H também vai lá para cima, vezes P, né? Dividido pelo S, beleza? E vamos então analisar na situação 1 como é que ficou, para tentar descobrir o nosso K. Na situação 1, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter D, quanto vale o nosso D? 8 dias, vezes F, funcionários, 6, vezes H, número de horas por dia, 6, vezes produtividade, quanto vale? 1, perfeito? Dividido pelo serviço, então dividido por 3/5. Beleza? Ok, gente, olha ali, não tem uma incógnita sequer, eu vou ter a minha constante de proporcionalidade. E para que serve essa constante? Olha, essa constante ela vai valer aqui e vai valer aqui também, tá certo? Por isso chama constante, né? Então, vamos concluir aqui a nossa constante. Eu vou ter aqui o K vai ser igual a... gente, olha só, antes eu vou simplificar. 8 vezes 6 vezes 6, aquele 1 eu não preciso. Dividido por 3/5 é a mesma coisa que multiplicado pelo inverso, portanto por 5/3. Você está de acordo comigo? Então, dividido por 3/5 é o mesmo que multiplicar pelo inverso, 5/3. E nesse momento eu cancelo aqui, olha, 6 por 3 vira 2. Ficou mais fácil para fazer a continha. Eu vou ter 6 vezes 8, 48, vezes 10, a minha constante K, valendo 480. Beleza? Ou seja, se eu fizer a mesma aplicação de fórmula para a segunda situação, eu tenho que encontrar 480. Vamos lá? Como é que vai ficar então? Bom, se é uma constante, vai valer aqui. Então nós vamos aplicar agora, a mesma fórmula, vou usar aqui embaixo, está mais bonito do que lá em cima, na verdade, para obter a constante, nesses valores, tá? Só que a constante eu já sei quanto vale. Então, veja bem, eu tenho lá, aqui, tá? Número de dias é o X, vezes o número de funcionários, são 8 agora, beleza? Vezes horas por dia, agora são 9, vezes a produtividade, olha, dobrou, são 2. Legal? Dividido pelo serviço. Ora, o serviço agora é 2/5, né? É o que falta. Então, dividido por 2/5. Beleza? Isso tudo tem que dar quanto? 480. Se você prestar atenção, você acabou de desenvolver, ou montar uma equação onde a única variável é x e é o que nós procuramos. Legal? Se você passar... Vamos simplificar antes. Esse 2 corta com esse, então aqui fica 1/5. Muito bem. Daqui eu posso dizer que 72 vezes x, tá? 8 vezes 9, 72x, é igual a 1/5 vezes 480. Ou seja, 480 dividido por 5, né? Dividido por 10 dá 48, vezes 2, 96. Então, dividido por 5 vai dar 96. Beleza. Finalmente eu tenho então que x
vai ser igual a 96 dividido por 72. Pessoal, 96 por 72 não vai dar o número inteiro. Repare que vai dar 1 e mais uma fração. Vamos descobrir qual é essa fração, tá? Então, eu vou dividir aqui, olha, 96 dividido por 72, vai dar uma vez, né? Subtraindo que o 72 vai dar 4, aqui vai dar 2, tá? Então, eu tenho, tô certo aqui? 6 com 2, perfeito. Então, eu tenho uma fração, eu tenho um dia, eu tenho isso aqui igual a um dia e 24/72 avos. Mas eis que, tá? Você entendeu? Eu tenho um dia inteiro e aqui o resto 24. Em vez de vírgula decimal, faltou dividir o 24 pelo 72. Eu posso simplificar. 72 é 3 vezes 24. Então isso aqui é um inteiro e um terço. Ou seja, eu tenho um dia trabalhado mais um terço de dia. E muito cuidado, professor, o dia não tem 24 horas? Tem, mas é o dia de trabalho que você vai considerar. E os nossos funcionários estão trabalhando 9 horas por dia e um terço por dia, né? Um terço de 9 é 3, portanto, a resposta que você procura é 3 horas. Eles trabalharam um dia e no último dia eles trabalharam 3 horas. E aí você vai encaixar isso em alguma das alternativas. Salvo engano aqui, é a alternativa B, né? Entre 2 e 4, você vai encontrar o número 3. Beleza, pessoal? Se você gostou, eu vou pedir para você compartilhar com seus amigos, deixar o seu like, inscreva-se no canal para acompanhar os novos vídeos da gente, tá bom? Muito obrigado por sua atenção, grande abraço, até a próxima aula.